Olá, a gente que faz hoje conta a história de uma empresa que em 10 anos pulou de 7 para 1.600 funcionários. Nós vamos conversar com o Marcelo Lombardo, que é CEO da Omie. Tudo bem? Tudo bom. Legal, obrigado por participar hoje com a gente aqui. Vamos contar essa história que foi rápida, 10 anos para esse crescimento é muito rápido. Mas tem um motivo para ter sido rápido, né? Qual é que é? Eu já tive uma experiência anterior. Né? E falhou ou acertou já no anterior? Olha, eu não gosto de falar que falhou, porque todas as experiências que eu tive são as que eu usei para dar certo agora, né? Então é difícil falar que falhou. Só que eu comecei num segmento um pouco diferente do que o que a gente atua hoje, né? Mas eu diria que foi um grande aprendizado. Vamos começar um pouco antes dessa história anterior, a sua como empreendedor. O que você fazia antes? Já começou a tua carreira como empreendedor ou não? Quase. Na verdade, eu fiz engenharia elétrica, né? Fiz telecomunicações, já faz bastante tempo, e eu fui trabalhar na antiga Itautec. Não sei se você lembra, Lógico. Que era a fábrica de computadores do Grupo Itaú, muito grande, né? Lógico. E eu era técnico de laboratório, eu ficava lá consertando computador, né? Naquele tempo, você consertava a placa. Hoje, se dá um problema num computador, você troca ele todo. Há um tempo atrás, você trocava a placa, e há um tempo mais atrás ainda, você pegava a placa e descobria o chip que estava com problema, dissoldava esse chip e soldava outro, consertando a placa. Eu fazia isso. Aí trabalhava na assistência técnica da Itautec. E o que aconteceu? Um belo dia o meu chefe falou assim, olha, a gente precisa criar aqui um sistema para controlar os chamados dos clientes. E na época eu tinha uma namorada que era programadora, eu pegava no final de semana os livros dela, começava a olhar e falava, cara, isso aqui é fácil, né? Difícil é hardware, é o que eu faço, isso aqui é fácil. Eu cheguei para o meu chefe, cara, eu faço esse software no meu tempo livre. Tá? Peguei, comecei a programar, aí fiz o software que controlava todos os chamados de clientes da assistência técnica da Itautec, tá? E aí entrou aquele francês, né? O Jacques. Já que você está controlando os chamados, controla o estoque de peças. Já que está controlando o estoque de peças, faz o faturamento. Já que faz o faturamento, controla a cobrança. E depois de alguns meses, eu tinha desenvolvido sozinho no meu tempo livre o software que controlava toda a estrutura da assistência técnica da Itautec, né? E aí o que aconteceu? Os meus colegas, que eram técnicos de campo, começaram a voltar dos clientes que eles atendiam e falar assim, olha, Marcelo, eu atendi um cliente hoje que precisa de um software exatamente como esse que você fez. E então eu virei empreendedor muito rápido. Em questão de 6 meses eu estava fora da Itautec. Você pediu demissão? Pedi demissão e comecei a atender os clientes da Itautec. Inclusive a Itautec ou não? Não, a Itautec, por incrível que pareça, não. Tá, mas os clientes rapidamente. Os clientes, sim. Assim que começou minha história empreendedora. E num primeiro momento, você falou que usou essa experiência, né, para depois uma empresa de sucesso, era numa outra empresa? Foi sim. Essa empresa foi evoluindo, foi crescendo, até que se tornou um player de ERP, né? Software de gestão empresarial, e naquela época o meu cliente-alvo eram grandes empresas, eram grandes indústrias. Então hoje na Omie nós atendemos pequenas empresas, nós fazemos software de gestão, que é aquele software que faz emissão de nota fiscal, controle de estoque, gestão financeira, conciliação bancária, tudo que uma empresa precisa para a operação dela, tá? Só que hoje a Omie faz isso para pequenas empresas. Naquela época eu comecei a fazer para grandes indústrias. Tá? Então, meus clientes naquela época eram tipo ArcelorMittal, Uzi Minas, Nissin Ajinomoto. Mas ia bem então, porque grandes clientes. Sim, Bridgestone, Bandag, assim, eram grandes empresas. Tá? E era um mercado muito diferente do que eu atuo hoje. Né? Cresceu muito rápido? Cresceu bastante rápido na época, tá? Mas era um perfil de cliente que se o cara tivesse menos do que 500 mil para gastar no projeto, eu tinha preguiça até de atender o telefone, até de estender a mão assim para atender o telefone. Né? Hoje em dia, por R$500, eu atravesso São Paulo numa quinta-feira, tarde, chovendo, véspera de feriado. Tá? Então, são mundos bem diferentes do que a gente está hoje e aquele. Só que foi um grande
aprendizado, principalmente do que não fazer, né? Como vender, como fazer a oferta. E foi um mercado que nós entramos relativamente tarde. É um mercado que, assim, com o bug do milênio, né, que aconteceu lá no ano 2000, todo mundo trocou de plataforma de ERP e eu entrei logo depois disso. Tá? Então, o que aconteceu? A empresa nunca foi um grande sucesso, sabe? Com muito trabalho, com 10 anos de trabalho, nós não conseguimos ser nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro do mercado, sabe? Então, foi algo bem difícil. E depois, você atuando num mercado que está, assim, saturado, tá? Isso vira um jogo de soma zero. É um jogo onde você só ganha um cliente novo se alguém perde. Tá? A rotatividade é alta? Não, a rotatividade é baixa de clientes, porque o trauma para você trocar o software de operação da empresa inteira, de controle ali da ordem de produção no chão de fábrica, emissão da nota, pedido de compra, você retreinar a equipe inteira da empresa é um trauma muito grande. Então é muito difícil você convencer uma empresa grande a trocar de software. Então, conclusão, nós chegamos num ponto que a empresa estava estagnada. A empresa ia de lado. Todo mês você ganhava 3, 4 clientes do concorrente nacional e perdia, às vezes, 3, 4 para o concorrente gringo. Por que você perdia para o gringo? Porque muitas dessas grandes empresas eram subsidiárias de multinacionais que estavam passando por uma unificação de plataforma no mundo inteiro. Vamos usar esse software aqui no mundo inteiro, e eu atendia só Brasil. Então, nós Empresas começamos... que já atendiam, tinha um alinhamento. Mais ou menos, é exatamente isso, é até algo totalmente compreensível, né? De acontecer. Você não quer ter se você é uma multinacional que tem plantas em 10 países diferentes, você não quer ter um software diferente em cada uma, né? Você quer ter uma plataforma igual onde você consegue, com mais facilidade, consolidar a visão de toda essa operação global. Essa empresa foram 10 anos? Essa primeira? Essa empresa foram 13 anos. 13 anos. 13 anos. Ela começou em 2000 e chegou um ponto, como eu te disse, que a gente estava ali trocando 6 por meia dúzia. A empresa parou de crescer e aí nós olhamos, tá bom, esse mercado que nós estamos está super concorrido, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos olhar qual é o próximo mercado. E aí a gente enxergou, tem um mercado gigantesco de milhões de pequenas e médias empresas nesse país. E olha só que interessante, fazendo uma análise aqui, 90% delas não tem software nenhum e os 10% que tem algo muito pouco profissional. Então, essa me parece ser a próxima grande onda. Só que aí nós olhamos para o nosso produto e falou, cara, esse produto aqui é muito caro, muito complicado, eu tenho que fazer algo que seja simples de operar. O cara da pequena empresa fala assim, eu não tive que fazer treinamento para usar o Facebook, por que eu tenho que fazer treinamento para usar esse software? Então você tem que fazer algo com outra concepção. Então naquela época nós montamos uma célula dentro da minha empresa anterior, onde eu peguei lá meus 10 caras mais gênios, a gente botou ali e falou, vamos construir do zero, só usando nosso conhecimento, um software novo para pequenas empresas. Então a OMI começou assim, começou como uma célula dentro dessa minha empresa anterior. Foi paralelo, então? Foi um pouco paralelo ali o começo, até que no finalzinho de 2013, em outubro de 2013, eu recebi uma proposta de compra dessa minha empresa anterior por um grupo americano. Da primeira empresa? Da primeira empresa. E eles queriam comprar 100% dessa minha empresa. E eu pensei bem a respeito assim, dessa venda, levou um tempo para decidir, acho que foi uns 2 minutos mais ou menos, porque não me alegrava mais, né? Eu estava tão encantado por esse novo produto que a gente estava criando que eu não queria ir trabalhar na multinacional, me ofereceram uma muda para os Estados Unidos, não quero nada disso, eu quero esse produto nosso. Então, nós fizemos o que é chamado um spin-off. Nós criamos um outro CNPJ, separamos isso daí, isso veio como parte do meu pagamento e assim eu virei uma startup de 7 pessoas da noite para o dia. E isso foi quando? Outubro de 2013. Outubro de 2013. Por isso que nós fizemos 10 anos agora em outubro. Tá.
E aí, como é que foi esse caminho a partir de então? Eu imagino que cheio de lombadas, não? Bem difícil, bem difícil. Quase tudo deu errado várias Quase tudo vezes. deu errado. Vamos contar essas experiências? Vamos, claro. Eu acho que a primeira grande experiência que a gente teve foi o seguinte: a nossa tese era assim, pera um pouquinho, nós estamos no país mais complexo da galáxia, você concorda? Toda a parte legal, fiscal, para você emitir uma nota, para você transitar com o banco, tudo é muito complicado no Brasil. Tá? E olha só, milhões e milhões de empresas não têm software de gestão. Por que elas não têm? A nossa tese é, bom, esses milhões de empresas ainda não têm um software porque ainda ninguém fez algo que seja simples, intuitivo, na nuvem, com custo adequado para esse pessoal. Tá, e como que se chega nesses clientes? Não contaram pra gente... E essa intuição você tinha do negócio anterior? Essa tua intuição você tinha... Porque assim, intuição e conhecimento técnico são coisas diferentes, podem andar juntas, mas por tudo que eu tenho aprendido aqui entrevistando vários empreendedores, a intuição fala mais forte, né? No final, sim. No final, a intuição traz uma visão emocional e é essa visão emocional que te leva na decisão, por mais que nós gostamos de ser considerados pessoas racionais. Sim, no fundo, é isso da intuição e emoção que leva as coisas. E a gente pensou, bom, como que eu vou atingir esse grande público? Não contaram para a gente que todo mundo hoje em dia está conectado? Então, vamos chegar através da internet, Google, mídias sociais, vamos atrás desse pequeno empresário. Tá? E assim começamos. Desenvolvemos o produto e assim que nós lançamos no mercado, aconteceu um troço extraordinário, inacreditável. Que você vai contar no próximo bloco do Gente que Faz aqui hoje, falando dessa empresa que é a Omie, que é dirigida pelo Marcelo Lombardo. Daqui a pouquinho a gente volta. O Marcelo Lombardo, CEO da Omie, é o nosso entrevistado de hoje aqui no Gente que Faz. E ele está contando uma história que tem duas fases. A primeira ele contou no primeiro bloco, que foi a história de uma primeira empresa que ele fundou. E a segunda agora vai contar da empresa que cresceu tão rapidamente em 10 anos, de 7 para 1.600 colaboradores, como a gente dizia no começo do programa. No bloco anterior, ficou no ar assim, aconteceu uma coisa inacreditável. Foi a última frase do Marcelo. O que aconteceu, Marcelo? Olha, a gente criou um produto que ficou tão legal, tão bacana, tão fantástico, a nossa expectativa era tão alta que aconteceu algo extraordinário assim que a gente lançou o produto. Nós não ficamos bilionários da noite para o dia. Meio que não apareceu ninguém, né? Ninguém comprou. E aí a gente sacou logo que a nossa tese inicial estava toda errada. Essas empresas não têm um software porque elas não estão nem procurando, elas nem sabem que tem um problema. Né? Para elas sempre a vida foi dura assim mesmo e é assim que as coisas são, eles não estão procurando uma solução. E aí nós fomos brigar no digital, com toda a parte paga do digital, sabe? Google AdWords, anúncios, etc., tentando capturar aquela dor. Né? O que qualquer pequeno empresário às vezes vai procurar no Google quando aperta o calo dele? Deixa eu procurar uma planilha de fluxo de caixa. A gente anunciava nisso, o cara vinha para o nosso site, a gente educava ele, né? Deixava ele testar o sistema, e depois ele punha o cartão de crédito e virava assinante pagante do software. Isso aí a gente fez, começou a funcionar e logo quase deu errado de novo. Por quê? Porque essa oportunidade fantástica que nós enxergamos, dezenas de outras empresas também enxergaram. Então apareceram quase 100 concorrentes, eu não estou brincando, do dia para a noite. Todo mundo apostando ali nas mesmas palavras do Google. Essa palavra, planilha de fluxo de caixa, chegou a custar R$ 37,00 um clique. Pra você ter ideia, e eu estou falando de 10 anos atrás. Tá? Então, a concorrência no digital foi gigantesca. Tá? E chegou num ponto que estava quase que inviável a coisa, nós estávamos perdendo a briga. Por quê? Porque nós tínhamos levantado muito pouco dinheiro com Venture Capital na época. Mas vocês tinham levantado já, depois você conta essa história. Sim, a gente levantou
um fundo de venture capital nacional, um seed money, mais uma parte que eu tinha colocado, né? E estávamos queimando esse caixa, mas só que outros concorrentes levantaram dezenas de vezes mais do que eu. Mas exatamente, isso que eu ia perguntar, mas mais ou menos esse investimento inicial foi de quanto? Esse investimento inicial foi de R$600 mil. 600 mil. E os concorrentes internacionais, nacionais vieram com mais dinheiro? Muito mais dinheiro. Vieram, assim, proporcionalmente com 7 milhões, 10 milhões. Então você precisava dar resultado rápido, você tinha aquele... O ponto é que a briga no Google eu estava perdendo, tá? E não tinha capital para injetar. E eu acho que aí vem uma das grandes lições da gente, né? Porque se eu tivesse captado muito dinheiro, eu provavelmente tinha entrado na briga pelo Google com eles e muito provavelmente a gente não estava aqui tendo esse papo. Eu acho que muito dinheiro no começo atrapalha, sabe? Tira a criatividade para você achar outros caminhos, porque a gente não conseguia brigar no Google e fomos procurar um outro modelo de distribuição. E foi aí que a gente encontrou a figura do contador. Por quê? Porque toda pequena empresa tem um contador. Tá? Então, peraí, cara, em vez de eu falar com 4 milhões de pequenas empresas, eu posso falar com 70 mil escritórios de contabilidade, sabe? E eles nos ajudar a chegar a vender esse teu produto. E por que o contador faria isso? Porque quando o cliente dele está organizado e integrado a ele, a gente transforma 5 dias de trabalho do contador em um só. Economiza 80% do tempo do contador para atender esse cliente. E eu acho que foi essa nossa grande sacada de distribuição, fazer uma parceria ganha-ganha com o contador, tá? E o contador indicar os clientes para a gente e aí nós fazemos todo o trabalho técnico de venda e implantação desse cliente. Eu acho que essa foi a... Como é que foi essa parceria com os escritórios de contabilidades? Remuneravam de alguma forma esse escritório? Excelente pergunta, porque a primeira ideia de todo mundo é o quê? Eu vou pagar uma comissão para o contador. Só que aí, o contador bom, que tem o cliente bom, ele se sente meio conflitado. Ah, é? Ele está lá para defender os interesses do cliente dele, não do seu. Sabe? Então, os bons contadores, eles até falavam, quando a gente oferecia uma comissão, ele até falava assim, putz, cara, olha só, eu estou indicando você para o meu cliente porque eu estou achando que você vai fazer um bom serviço, você vai ajudar meu cliente. Acredito em você. Mas se ele achar que eu estou te indicando para ganhar uma grana aqui, vai ser ruim para mim. Você tem que pensar que esse contador está lá há 10, 20 anos construindo a reputação dele frente a esses clientes. Então, ao contrário do que nós imaginávamos, que a nossa primeira ideia foi essa. Vamos dar uma bela comissão para o contador para ele nos indicar. Falhou também miseravelmente, quase deu errado a coisa. Deixa eu te perguntar sobre portfólio, né? Porque vocês partiram do zero, você tinha que chegar numa empresa, seja ela mesmo pequena, mas provavelmente o contratador dizia o seguinte, bom, o quê? Mas que experiência vocês têm? Para que vocês já venderam? Onde já deu certo? Como é que é o enfrentamento desse primeiro momento? Na verdade, Sabino, o que houve nessa transição foi uma transferência de poder muito grande. Antes o poder estava na mão do fornecedor. Tá. Porque se o cliente gastou lá 1 milhão com ele e na semana seguinte descobriu que, por exemplo, o suporte não é bom, o que ele vai fazer? Nada, né? Eu já gastei 1 milhão, vai ter que funcionar assim. Agora, no nosso caso, o poder foi totalmente para a mão do cliente. Se ele não gostar do atendimento, não gostar do software, não tem carência, não tem contrato de fidelidade, é fácil nada. ele trocar, né? Ele simplesmente para de pagar você. Então, a barreira de entrada é muito baixa. O risco ao qual o empreendedor se expõe de dar errado, ele não fez nenhum grande investimento. Você transforma em paralelo essa história sua com algum desenvolvimento de uma estratégia específica de marketing? Você acha que isso foi relevante? E qual foi essa estratégia que você usou? Bom, existe uma estratégia de formação de canais, tá? que nós criamos. Porque, olha só, a partir do momento que a gente viu que a coisa dava certa com o contador, a primeira coisa que nos chamou muito a atenção peraí, cara, esse contador, ele teve um grau de confiança muito alto em mim para dar o portfólio de clientes dele na minha mão. Você concorda que é o maior patrimônio que ele construiu?
na vida dele. Né? Aí ele chega e dá na mão da gente. Eu virei pro meu co-founder na época e falei, Rafa, esse cara é doido. Ele deu na minha mão a lista de clientes E ele dele. terceirizava e vocês que faziam a prospecção tudo? A gente que fazia a venda, ele só passava recomendava contato, a gente, passava os contatos, a gente que fazia a venda. Né? E a resposta é não, esse cara não é maluco, ele confiou na gente. Então aí a gente sacou muito rapidamente que a grande missão não era escalar a venda de software, era escalar confiança. E como que você escala a confiança num país diverso, gigantesco e multicultural como o Brasil? A resposta é você tendo gente em cada lugar do Brasil. Ah, sim? Exato. Você tinha que ter um representante que falasse a linguagem, a cultura local. Exatamente. Se eu pôr um paulistinha via Skype falando com um gauchão ali perto da fronteira, vai rolar. ele vai te dar acesso aos clientes dele, mas jamais. De jeito nenhum. Pra você ter uma ideia, até hoje, eu mando um cara de Belo Horizonte atender um contador a 70 quilômetros de Belo Horizonte. Sabe o que esse pessoal fala lá dentro da contabilidade? Ah, lá vem aquele moço da capital para enganar a gente aqui, sabe? Então, é muito regional o Brasil ainda. Para você destravar a confiança, você tem que ter presença regional. Então, foi aí que nós Você criamos conseguiu modelo isso rapidamente? Não foi tão rapidamente. O grande desafio das empresas, principalmente empresas de serviços, é gente, né? É perfeito, perfeitamente. E eu acho que é aí que a gente fez o nosso segundo grande acerto na estratégia de vendas, na estratégia comercial. Tá? Que foi o quê? Ao invés de sair abrindo filiais e contratando gente em todo o canto, nós pegamos todo esse modelo comercial, que é se aproximar dos contadores da região, fechar uma parceria de transformação digital desse cara, cuja uma das etapas é se aproximar dos clientes dele, fazer a venda do software, implantar, deixar integrado com esse contador. Tudo isso daí a gente empacotou como uma franquia e fomos procurar empreendedores que regionalmente queriam fazer isso. Logo vocês foram para franquia ou não? Demorou Muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Primeiro ano. Foi um pouco menos de um ano. Pouco menos de um ano. Mas o interessante é o porquê. Porque a gente não tinha grana. De novo, se a gente tivesse grana, muito provavelmente a gente tinha aberto uma série de filiais, contratado muita gente em todo lugar e não estaríamos de novo tendo aqui essa conversa. Nós tivemos concorrentes que tentaram copiar o nosso modelo, estavam mais capitalizados e fizeram isso. Na verdade, aqueles 600 mil era um tirinho, mas no fundo vocês fizeram a empresa com capital próprio, né? Vocês foram crescendo em cima do capital próprio. Né? Teve períodos que sim, períodos que não. Tá. Então, depois do nosso seed, nós ficamos aí 2 anos e meio crescendo a empresa 3 dígitos com o dinheiro gerado pelo próprio caixa. Tá? Esperando o telefone tocar ou não? Ou não, prospectando esse ativamente? Trabalho nosso ativo de fechar parceria com o contador, fechar franquia, com esse modelo de go-to-market. Depois nós fizemos uma série A com a Astela Investimentos, que é um fundo de Venture Capital. Eu acho que é o melhor fundo brasileiro de early stage que tem. Esse foi um segundo momento de investimento? Foi o segundo momento de investimento. Que foi há quanto tempo? Esse foi em 2018. 18, tá. E foram mais aí de investimento? Aí a gente já captou 25 milhões. Aí já foi um cheque mais gordo. Tá? Depois, no fim de 2019, nós captamos mais 80 milhões da Revealed, aí já é um fundo americano. Tá? E em 21 a gente captou mais 580 milhões. Uau. Do SoftBank, Tencent e mais de meio bilhão já, então. Mais de meio bilhão. E isso foi você que foi procurar? Fui eu que fui atrás. Você que foi atrás. Acreditando no teu projeto. Sim. Tem hora que você tem que pegar a malinha e rodar os hedge funds em Nova York. Qual que é o grande desafio hoje ainda? Eu diria que o nosso principal desafio hoje ainda é cultura do empreendedor. É algo que eu acredito muito que a gente tem que investir em educação desse empreendedor. Esse empreendedor hoje ele vive uma situação caótica e ele não imagina... E é engraçado que na vida pessoal dele ele está todo digitalizado. Mas quando se trata da empresa, ele ainda faz assim, tá faltando dinheiro aqui. Sabino, pega uma folha aí do seu caderno e vamos fazer uma lista de quem está devendo dinheiro para nós. Sabe? E gerir esse ativo, né? Exato, sabe? Então, a gente acha que com a educação, cada vez mais esse cara vai começar a pensar, talvez tenha um jeito mais fácil de fazer isso, de seguir um método lógico
tá? E talvez quando isso aconteça, a gente vá vender mesmo menos e ser mais comprado. Tá? Então, acho que essa é a nossa grande visão de futuro. Acho que assim como o contador foi a primeira, a educação vai ser a nossa segunda grande fronteira, com muita ajuda do contador, que ele é cara totalmente interessado em ter os clientes digitalizados. Marcelo Lombardo, entrevistado de hoje do Gente que Faz, ele é CEO da OMIE, falando dessa história bonita de uma empresa que rapidamente cresceu, sem, no entanto, deixar para trás a experiência que foi adquirida com as dificuldades enfrentadas no meio do caminho. Muito obrigado pela sua participação hoje no Gente que Faz. Eu que agradeço.